Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de C orientado a testes. Na aula passada a gente deu início ao nosso estudo sobre as chamadas de sistema. A gente começou a estudar a chamada de sistema fork, que serve para criar um novo processo, chamado de processo filho, a partir de um processo já em execução, chamado de processo pai. Ok? Na aula de hoje a gente vai aprender outras duas chamadas de sistema. A primeira chamada de sistema é a chamada de sistema wait, que vai servir para que o processo pai ele espere o processo filho retornar da execução. Eu posso ter, depois da chamada de sistema fork, o processo pai executando, enquanto o processo filho está fazendo também a sua execução. Como eles são dois processos independentes, eles vão continuar essa execução de maneira independente. Ou eu posso utilizar a chamada de sistema wait, para que o pai espere o filho retornar, ou seja, terminar a execução, para dar continuidade à sua execução, ok? Também nós vamos aprender na aula de hoje a chamada de sistema exec, ok? E é muito importante fazer um parênteses aqui para apontar, para deixar bem claro a diferença entre a chamada de sistema fork e a chamada de sistema exec. Enquanto a chamada de sistema fork, ela cria um processo filho, que é uma cópia do processo pai, ok? E esses processos continuam a sua execução de maneira independente. No caso da chamada de sistema exec, inicialmente ela vai funcionar de maneira parecida com a chamada de sistema fork. Okay? Eu vou ter um processo pai, esse processo pai vai dar origem a um outro processo filho, porém, o que vai acontecer na chamada de sistema exec é que este processo filho substituirá o processo pai na execução. Então, diferente de fork, enquanto a chamada fork eu crio dois processos e eles continuam a execução de maneira independente, na chamada exec eu vou ter um processo filho e esse processo filho irá substituir o pai na execução. Então, o pai irá deixar de executar e o filho passará a executar depois da chamada de sistema exec, ok? Então, essas são basicamente as duas chamadas de sistema que a gente vai ver na aula de hoje, para complementar o nosso estudo sobre as chamadas de sistema fork no Linux, ok? Então vamos para a aula. Ok? Então agora a gente vai modificar o nosso exemplo da chamada de sistema fork, incluindo as chamadas de sistema wait e exec. Okay? Especificamente a chamada de sistema execl, para executar um código aqui de um comando do Linux. Ok? Vamos fazer isso. Exemplo.c, está aqui a minha função principal, aqui o meu código do processo pai, aqui o código do processo filho. O que eu quero agora é que o pai espere o filho terminar a execução. Então aqui, como o processo pai ele vai esperar o filho terminar a execução, eu já não preciso mais dessa chamada sleep, ou seja, fazer o processo pai dormir. O que eu vou fazer é utilizar a chamada de sistema wait. A forma mais simples de utilizar essa chamada de sistema é simplesmente passando para ela null. Ok? Então ele vai dar origem a esse processo filho aqui com a chamada de sistema fork. O pai vai iniciar o seu código e quando ele chegar aqui na chamada de sistema wait, ele vai esperar o filho retornar da execução para ele poder continuar a sua execução. Ok? Aqui o processo filho está funcionando da seguinte maneira. Ele informa o PID desse processo, dorme por 5 segundos e encerra. A gente vai modificar um pouquinho o nosso código para que o processo filho consiga obter também o PID do processo pai. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui, enquanto ele está dizendo estou no processo filho, informa o PID do processo filho. Ele vai colocar aqui abaixo meu pai tem PID igual a %d barra n. Ok? Para obter o PID de do processo pai, ou seja, que deu origem a esse processo filho, eu vou utilizar a função get ppid. Ok? Enquanto a gente estava utilizando a função getPID para obter o PID do processo, a getPPID ela é utilizada para obter o PID do processo pai, ou seja, o processo que originou este processo atual. Então aqui, como eu estou no processo filho, ele vai conseguir obter com essa função o PID do processo, do meu processo pai. Da mesma forma,
né, eu posso obter aqui o PID do meu processo filho. Vou colocar aqui, né, no código do processo pai, né? Estou no processo pai esperando meu filho, ok? De PID igual a %d/n, ok? Aqui eu chamo a função getPID para obter o PID do processo pai. E aí, para obter o PID do processo filho, basta eu lembrar uma coisa. Essa variável, childPID or 0, ela é igual ao PID do meu processo filho quando eu estou no meu processo pai. Quando eu estou no meu processo filho, essa variável é igual a 0. Ok? Então aqui eu coloco child PID or 0. Ou seja, ou PID do processo filho ou 0. Ele só vai ser 0 quando eu estiver, né, no meu processo filho. Vou diminuir aqui para que a gente possa ver melhor o código e vou salvar. Ok? Então aqui eu tenho a minha printf, eu estou no processo pai, informo o PID do processo pai, esperando o meu filho, né? Coloco aqui o PID do processo filho, obtido com a minha variável childPID or 0. Né? O meu processo pai vai fazer a chamada de sistema await, esperando o filho encerrar para ele continuar a execução. Ok? Aqui no código do processo filho, né, ele vai informar que ele está no processo filho com o PID dele e que o pai tem este PID aqui, que é obtido com a função muito parecida com a função getPID, que é a função getPPID. Ok? Aí o filho dorme por 5 segundos, encerra e retorna o controle para o processo pai. Ok? Então vamos verificar agora o nosso código funcionando lá no terminal. Vou sair e salvar. A gente vai compilar com gcc exemplo.c -o exemplo.x. Ok? Aí ele está me informando o seguinte: declaração implícita da função wait. Foi muito bom que aconteceu isso, porque falta a gente incluir mais uma biblioteca no nosso código. Então aqui vou em exemplo.c, né, aqui no meus includes, eu vou acrescentar include sys/wait.h, ok? Que tem a definição da minha chamada de sistema wait. Posso sair e salvar, ok? Vou refazer a compilação e vou rodar com /exemplo. Né? Eu percebo que o meu processo pai ele tem esse PID e ele informa que o PID do filho dele é esse. O processo filho tem esse PID e o pai, né, dele tem este PID aqui, ok? Que é exatamente o mesmo PID que foi informado pelo processo pai. Vocês viram que o filho encerrou e depois o pai encerrou. A gente vai refazer o exemplo, né, colocando o filho para dormir por mais tempo para que a gente possa ver esse processo ocorrendo passo a passo. Vou voltar lá, né? Vou colocar o filho para dormir, né, no lugar de 5 segundos, vou colocar 15 segundos. Ok? E vou tirar esse /n para que a gente possa ver as informações dos processos tudo na mesma linha. Ok? Então a informação do processo pai vai estar numa linha, a informação do processo filho vai estar na outra. Percebam o seguinte: o processo pai ele vai esperar né, o processo filho retornar por causa da chamada de sistema await. Vou sair e salvar, refazer a minha compilação, rodar de novo com /exemplo.x. Ok? Estou no processo pai, aqui, com este PID, esperando o meu filho desse PID. O filho começa a execução, né, informando o PID dele, que é exatamente igual ao que o pai informou, e ele informa que o pai dele é esse, que é exatamente o PID do processo pai. Perceba que o filho encerrou e logo depois o pai encerrou. Ok? Ou seja, o pai fica esperando o filho retornar da execução. Ok? A última coisa que falta é a gente utilizar a nossa chamada de sistema exec. O que a gente vai fazer é com que o nosso processo filho agora ele gere um novo processo através da chamada de sistema exec e esse novo processo vai substituir o filho inicial. Ok? Então vamos lá para exemplo.c. Né? Aqui o filho, ao invés de ele está dormindo, né, por 15 segundos. Antes dele dormir, ele vai fazer a minha chamada de sistema exec. Ok? Como é que funciona essa chamada de sistema? Primeiro, eu vou passar... Né, perceba que o nome da função é execl, porque na realidade as chamadas de sistema exec são uma família de chamadas de sistema. Ok?
Aqui eu vou passar primeiramente o binário que vai ser executado. Eu quero executar o comando echo, então eu vou pôr /bin /echo, ok? Agora eu vou pôr o comando que será executado, que é o comando echo, e vou passar em sequência os argumentos desse comando, separados por vírgula. Então eu vou utilizar este binário para executar o comando echo com os seguintes argumentos. Vou colocar olá, galera do canal, ok? Vírgula, e aí eu preciso encerrar com null, ok? Esse aqui é o último parâmetro, indicando que eu encerrei a minha lista aqui de parâmetros passados a exec, ok? A última coisa que eu vou fazer, e vou corrigir, é tirar esse sleep aqui e colocar ele antes, ok? E vou colocar aqui para ele dormir, para que seja mais rápido esse último exemplo, por 5 segundos. Então o filho vai dormir por 5 segundos, vai executar exec, ok? Vou colocar ele para dormir por mais 5 segundos, depois de executar exec, ok? E aí ele vai encerrar e retornar para o processo pai, ok? Isso aí, salvar. Vamos ver como é que vai funcionar. Refiz a compilação, rodei com ./exemplo. Meu filho está executando agora por 5 segundos, ele vai fazer a chamada de sistema exec, olá galera do canal, e retornou, né, para o processo pai. Agora percebam o seguinte, cadê, né, a resposta do processo filho indicando que ele encerrou? Não está aqui, percebe? Percebam também, cadê, né, o processo filho dormindo por mais 5 segundos depois de exec? Também não está aqui. Por quê? E agora a gente faz aquele grande parênteses para deixar bem claro a diferença entre a chamada de sistema fork e a chamada de sistema exec. Aquele código ele não foi executado, nem nunca será executado. Por quê? Voltando lá para exemplo.c, a partir do momento em que eu faço a chamada de sistema exec, este código que está a seguir aqui, ele morreu. Por quê? Porque execl vai substituir este processo filho pelo processo filho que está sendo chamado aqui com exec, que é justamente esse comando echo. Então, aqui a chamada de sistema exec substitui o processo filho. Okay? É como se ele matasse o filho e executasse um novo processo no lugar dele. Okay? Então, depois que eu exibo o comando echo, o filho já retorna. É por isso que esse código de dormir por 5 segundos e informar que o filho encerrou não será executado. Okay? Diferente da chamada de sistema fork, que mantém tanto o pai quanto o filho continuando a execução. Ok? Então, né, assim a gente fez as chamadas de sistema wait e exec e adicionou ao nosso código da chamada de sistema fork. Ok? Tentem fazer esse exemplo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só e até a próxima.